Gente, então, eu escolhi o tema de como combater a ansiedade através da regulação emocional, mas eu menti, porque a gente não vai combater a ansiedade. O que eu quero trazer é uma nova visão para vocês. Mas primeiro, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem por regulação emocional. Se não entende, pode falar, não Se entendo. ninguém vai Nunca ouvi falar, eu vou falar disso. falar. Eu vou Fala, ser bem Bia. sincera. O que eu entendo por regulação é literalmente a palavra controle, é controlar as próprias emoções. Ou Uhum. seja, você ser capaz de se autogerenciar, administrar a sua vida, mesmo com o que você está sentindo. Então, às vezes, você precisa de, numa situação específica, agir, e a emoção que você está sentindo naquela hora não é compatível com a situação. E aí, ter um mínimo de controle de regulação emocional é você ser capaz de responder à situação em vez de só reagir emocionalmente. É como eu entendo. É um desafio. É É um uma desafio baita muito grande. promessa. É uma baita promessa e eu percebi que no momento que eu falei, eu vou falar sobre isso, eu acredito que eu consegui desenvolver algo a respeito. Aconteceu ontem de noite uma coisa que me exigiu a regulação emocional. Aí eu consegui passar, porque a gente aqui passa no teste, e falei, tá, então agora eu posso falar com autoridade mesmo. Agora eu consegui não cair e vamos. Mais alguém? Eu acho que eu vou nessa mesma linha. E uma coisa até que eu pegaria que a Pitanga falou no final, que ela falou responder e não só reagir. É, de certa forma, acho que está ligado com isso. Você percebe que você está tendo uma emoção, mas você não. Se você for só reagir, às vezes não vai dar bom. Mas você vai trabalhar, usar alguns meios, não sei, para conseguir, né, trazer um certo equilíbrio. Entendi. Show. É mais ou menos isso mesmo. A questão do controle, eu não tinha pensado dessa forma. Eu até achei interessante, porque toda vez que fala a palavra controle, eu fico tipo, ah, então deve ser alguma coisa ruim, tô querendo controlar aquilo ali que eu não devia, mas é o autogerenciamento, é ver, tipo, estou passando por uma flutuação, mas não vou deixar os pratinhos caírem, né? Como posso dizer. Vou passar aqui para o próximo. E é uma outra pergunta. Gente, essa janelinha fica aparecendo para vocês, com a carinha de vocês ou não? Só a tela? Tá mudo. Só a tela, normal. Achou. Só a Então, tela que aparece. prosseguindo. Se a ansiedade fosse o problema, por que tantas pessoas continuam ansiosas mesmo tentando controlá-la? Vocês veem a ansiedade como uma pior coisa do mundo, que toda vez que vocês têm uma crise, vocês queriam estar passando por qualquer outra coisa senão aquilo e quer erradicar? Posso falar a minha estratégia? Não tô dizendo que é boa, não. Pode, estou Posso mesmo? curiosa. Liberdade criativa? Olha, quando eu tô assim, eu olho ao redor, eu acho que é esse o lance do controle. Tipo assim, o ambiente é controlável? Se é, eu fico pela puta que pariu. Eu deixo. Hoje, por exemplo, eu tirei, vamos falar disso, eu tirei o 8 de espadas, que é a carta da ansiedade. Se existe uma carta que fala de ansiedade, é essa. E eu falei, que diazinho. Entendi. E aí eu falei, foda-se. Quando eu tô nesse processo, eu deixo rolar. Não tô dizendo que eu estou certa, inclusive estou aqui para aprender. Ontem eu tirei de espadas também, aí você falando fez sentido com o que aconteceu ontem de noite. No final eu compartilho com vocês. Mas eu estou endereçando nessas perguntas porque é sempre o olhar que a gente tem em relação a alguma coisa que a gente quer excluir, tirar, que não seja parte da gente, que não esteja com a gente. E desde que eu recebi a chavinha da integração da Vitória, eu sempre olho para mim e fico pensando assim, cara, eu tô sentindo isso aqui, isso faz parte de mim. Então, quanto mais eu me distanciar disso daqui que está acontecendo, menos eu vou entender sobre mim. Vai ter uma parte de mim que eu vou estar sempre querendo excluir, não vou querer entrar em contato, e isso não vai me tornar íntegra. Então, esse processo da ansiedade eu comecei a ver de uma forma diferente por conta disso. Vou prosseguir. E aí, quando a gente fala de crises de ansiedade, sintomas de ansiedade, não tem como a gente não falar de crenças. Gente, crenças, como a maioria sabe, são convicções ou verdades que a gente acredita que são as nossas verdades universais,
de acordo com as coisas que a gente aprendeu e repetiu durante a nossa infância, né? Alguma coisa que nossos pais falaram para a gente e repetidamente isso foi entrando dentro da gente, se tornou uma verdade que guia e condiciona as nossas decisões e a nossa vida. Eu coloquei aqui o sistema de crenças da Riley porque o Divertidamente 2, eu não sei se vocês já viram esse filme, eu sou viciada tanto no 1 quanto no 2. Ele explica de forma muito clara o quanto as crenças moldam o nosso senso de nós mesmos, como a gente nos enxerga. E aí o que a gente acredita ou não sobre a gente. E aí, toda vez que a gente está tendo uma crise de ansiedade ou algo que nos aflige e engatilha, é porque alguma coisa bateu numa cordinha dessa, que é uma crença do que a gente acredita que é o que a gente é. Então, eu vou trazer mais para frente que o processo da ansiedade, na verdade, está te mostrando alguma coisa que você precisa revisar sobre si mesma, entendeu? E é muito importante entender que as crenças elas não são exatamente positivas ou negativas, elas podem ser benéficas ou maléficas para você. Óbvio que uma crença de total escassez não tem como eu falar que pode ser benéfico de alguma forma, mas eu acho que tirar um pouco desse olhar do ou, tipo, se eu tenho uma crença negativa quer dizer que eu sou ruim, quer dizer que nada nunca vai mudar, não é o melhor caminho. Gente, vocês estão me entendendo, me acompanhando? Que às vezes eu acho que eu atropelo o andar da carruagem. Eu tô entendendo. Valeu, Lu. E mais quem? Todo mundo. Eu também sim. Ah, então tá bom. Show. E aí é muito importante a gente entender essa parte das crenças no processo do que acontece quando a gente tem uma crise de ansiedade. E essa palavrinha que eu acho que foi muito demonizada de uns tempos para cá, eu quis trazer o ego porque ele meio que anda bem juntinho com a ansiedade, porque o ego tem aquela função de controle, mas eu queria também trazer um outro olhar para o ego ele é o que é essa imagem aqui, ele o limite, aquela coisa que limita e nos mostra e fala quem nós somos. Se não fosse o ego, a gente não teria uma delimitação de tipo, eu sou a Milena, eu gosto de Jonas Brothers, eu não gosto de sorvete, eu não gosto de café. E aí, ele tem essa função para que a gente tenha um senso de identificação no mundo, para que a gente não seja só uma forma pensamento por aí e não saiba exatamente quem somos. E uma coisa muito importante sobre a ansiedade, nessa questão dela querer fazer esse controle de tudo, é que às vezes, quando ela encosta em alguma criançazinha lá, que, por exemplo, eu sou sozinha, eu vou ser abandonada, ela tende a nos encaminhar para um caminho de não colocar muito bem os nossos limites, e por conta de pertencimento, que foi aquilo que a Luana falou na palestra dela, que às vezes por uma questão de pertencimento, uma questão de querer fazer parte, a qualquer custo a gente acaba ultrapassando nossos próprios limites para poder ficar ali. O ego ele faz isso porque ele quer proteger a gente a todo momento. Então, assim, ele tem uma função. É óbvio que a gente não precisa deixar que ele passe o controle de tudo a todo tempo, mas ele também é importante. E aí, para eu juntar por que eu trouxe as crenças e o ego, a gente vai para a próxima parte, que é o processo da sacerdotisa. Eu vejo o processo da sacerdotisa como literalmente o que pode acontecer quando a gente tem uma crise. Lembra na aula do tarot que a gente falou que as sacerdotisas são flutuações emocionais? Que às vezes vem uma emoção e a gente tem que se abrir para poder entender e fazer aquele acolhimento. Então, isso é quando a gente consegue entender e estar ali presente com as nossas emoções. Mas quando a gente não foi ensinado e não sabe como fazer isso, vai se parecer um pouquinho como uma crise de ansiedade. Porque o que acontece? Alguém fala alguma coisa que engatilha, a gente não sabe como lidar porque nunca foi ensinado, a informação do subconsciente, que é onde as nossas crenças ficam, sobe toda para cima, que é o processo que a sacerdotisa faz de abrir
aquele espaço para a informação vir, e o ego fica, eu não sei lidar com isso, não gosto, vamos empurrar a informação para debaixo de novo, porque a gente não quer lidar com essa situação. Então, eu vejo que a sacerdotisa nesse processo, ela vem nos ensinar a olhar para isso e falar, hum, interessante, acho que não vamos morrer se a gente parar para poder escutar isso aqui um pouquinho. A gente nunca vai acessar todas as informações que tem no nosso subconsciente, é sempre um momento que abre ali. Teve uma mentoria lá no início que a Vitória falou que eu fiquei encucada com um processo que eu acho que foi numa Compass, que é a mentoria de nível 1, para a gente entender o que está travando ali. Aí teve uma vez que eu queria muito fazer um processo, não sei se era de integração de sombras, alguma coisa assim, e eu fiquei tipo, não, mas eu quero fazer. Aí ela falou, mas agora o campo não sustenta, não dá. É como se assim, o subconsciente, a informação não veio, não é assim também na hora que você quer abrir, puxar e acabou. Existe todo um processo para que isso aconteça e seja liberado para você. E aí é essa chavinha que eu quero trazer da sacerdotisa para vocês. Quando sair, assim, como energia do dia ou energia mais alinhada, prestem atenção no que está acontecendo nesse dia, o que, que vocês estão sendo convidados a perceber sobre vocês mesmos, sobre as suas emoções, porque provavelmente é alguma informação valiosa, algo que precisa ser integrado dentro de vocês, senão não estaria aparecendo naquele momento. E um processo mais amoroso consigo mesma nesses momentos de flutuação. Tudo certo por aí? Adorei que a Natália falou aqui nos comentários, preach. É o quê? É, a Natália falou nos comentários, preach. Que é tipo assim, como se fosse uma pastora, né? Tipo, prega. Estou pregando muita palavra da minha mentora e da Tio Suan, isso aí. Aí vamos falar da belíssima, minha preferida, depois da Casa 10, né? Mas eu acho que às vezes eu ainda sou mais Casa 6 do que Casa 10, que é o que te engatilha, está te pedindo cura. Eu escolhi, gente, trazer a Casa 6 porque ela é total essa a casa que fala sobre os sintomas, o que, que não está funcionando ali, sabe, em relação a você. Eu acho muito loucura da minha parte falar que só na casa 6 você vai encontrar os seus gatilhos. Eu acho que no mapa todo você vai encontrar gatilhos de coisas que podem deixar você desestabilizado. Mas ali, pelo menos na casa 6 no signo, na energia do elemento, você consegue trazer para você o que pode te ajudar a se regular. Por exemplo, a minha 6 é em touro, então é signo de terra. Então eu sei que muito desregulada, eu preciso. Sabe aquele exercício dos 5 sentidos? 5 coisas que você está vendo, 4 coisas que você está ouvindo, 3 coisas. Então, assim, é sempre voltar muito para a terra, sempre me aterrar muito. E aí é válido que vocês vejam na casa 6 de vocês qual é o elemento, qual é o signo, o que, que aquilo pode te trazer, que pode te ajudar. E óbvio que, assim, é uma astrologia igual que a Luana falou, a que eu faço, a de propósito. Então, às vezes olhar para onde está o seu propósito e ver, tá, e o que, que aqui na minha casa 6 pode me ajudar a chegar lá? O que está totalmente engatilhado aqui na minha 6 que às vezes não está me permitindo chegar lá? Eu tenho uma sorte muito grande que a minha 10 vai para. A minha 10 é a minha casa do propósito. Ela vai para a casa 6. Então, eu sei que se a casa 6 não estiver funcionando, muito provavelmente eu tô um bocadão desalinhada. E onde é a casa 6 de vocês? Vocês conseguem ver? Vocês já estavam com o mapa que vocês estavam vendo com o Luana. Ah, vou ter que comentar. Vou ter que comentar. Que Fala. você falou na hora que você disse, eu falei, caraca, eu passei por uma aprovação com relação a isso hoje. Que eu tenho casa 6 em Ares, né? E eu percebo que a única coisa que funciona pra me tirar desse estado, foi o que eu falei, é 8 de espadas, né? Você fica meio, tipo, travado. Opa, minha luz desligou. Daqui a pouco eu ligo. É que eu fico meio travada e a única coisa que funciona é agir. E é insuportável. Tipo assim, é totalmente energia de Ares. É tipo, o primeiro signo de todos, cardinal e de fogo. É tipo, just take an action. Tipo, só apenas haja, faça alguma coisa. Mas Nike, just do it, apenas faça. E eu odeio. Porque eu quero sentir que a ação que eu vou tomar é a ação certa. É pra literalmente fazer qualquer coisa e só sair daquele estado, né? Mas eu achei interessantíssimo que já bateu. Mais alguém tem A testemunho? minha.
A minha, cara, a minha é tanta coisa. Primeiro, a minha é 6, tá o meu Sol conjunto com Plutão em Sagitário. E é meu nodo sul. Então, assim, pensa, o meu drive é não ficar parado. Eu lembro que teve um dia que a própria Vitória falou: você é resolvedora. E outra, se eu deixar, gente, pensa numa pessoa que sempre acontece um imprevisto. A minha vida tá sempre assim, rodando. Aí a minha casa 12, minha filha se acalma, se aquieta, calma, respira. Entendi, Lua. Eu sempre fico pensativa sobre quando você tem muita coisa na casa que é o seu Nodo Sul, porque a gente nunca orienta aqui, tipo, vai em direção ao Nodo Sul porque você já está preenchida daquilo. E aí, o que eu sempre olho por exemplo, eu também tô com um nodo norte no meu nodo sul esse ano, que é a casa 4, né? Que é o que eu preciso resolver ali para poder voltar para aquela direção, entendeu? Dou uma olhada, dou uma resolvida, volto para o Nodo Norte, entendeu? Porque é sempre um convite. E você ter falado sobre os imprevistos, a Casa 6 também fala sobre imprevistos. A Vitória me ensinou isso uma vez, que é uma coisa que acontece do nada e rouba totalmente a nossa atenção. Mais algum comentário? A minha 6 é em câncer. Ah, que fofinho! É aquela coisa de conforto, de, deixa eu ficar aqui, me acomodar. Eu E preciso ir pra minha casa. Eu pensando aqui, meu sonho, uma casa sem câncer, é muito mais fácil. Tô zoando. Pra mim, rapaz. Eu gostei que a Natália falou que a dela é em Libra, que ela precisa conversar. Fala, Nath. É, tem isso. Além de ser em Libra, eu tenho o Marte que pega a casa 6, né? Então eu tenho sempre o impulso de agir, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu resolvo os meus problemas e eu me acalmo muito mais por meio de comunicação com os outros e de uma certa diplomacia também. faz sentido. Faz real sentido. A Nath falando, só consegui pensar numa coisa. Já ouviram alguém falar? Ah, conversar não resolve problema. No caso dela, sim. Casa 6 em Resolve Libra. sim. Ajuda verso. Legal, gente. Então é sobre essa visão que eu queria trazer para vocês encontrarem talvez algum tipo de regulação e conforto ali na energia da 6, que te ajudem a sempre estar alinhando no propósito de vocês. Vou passar aqui. Essa foi uma das partes mais legais que eu montei da minha apresentação. Porque eu quero trazer para vocês as coisas que eu tenho certeza. Não, não posso falar que eu tenho certeza, né? Porque pode ter gente que funciona com isso. Que são as orientações para você controlar a sua ansiedade e erradicar do mundo como se fosse uma doença. Exercícios de respiração. Mais alguém, além de mim e a Vitória, que eu também sei, tem total rejeição a exercício de respiração quando está ansiosa? Eu fico com mais raiva, fico mais ativada quando eu tenho que fazer exercício de respiração para me acalmar. Eu sinto que não funciona. E o pior é que eu fico, tipo, meio que presente na situação. Eu fico, cara, não tá resolvendo, não tá resolvendo. Assim, em momentos muito agudos, eu reconheço depois de muito tempo que aquela respiração não é respiração quadrada, é uma respiração mais longa. Me ajuda a pelo menos me reestabilizar. Mas a longo prazo, isso quer dizer que eu só estou olhando para o sintoma, eu não estou olhando para a raiz. Então, eu vou continuar sendo ativada pelas mesmas coisas várias vezes, entendeu? Beber água, assim, eu coloquei de sacanagem, né, gente? Tem que beber água real, só que também não vai resolver bulhufas. Dormir bem, Sobre a assim, respiração, fala. é quando eu tinha crise de ansiedade, funcionava muito, muito mesmo. Alguma específica? Mas, hã? Alguma específica? Não, essa de você puxar o ar com mais intenção, assim, prestar atenção em como você está respirando, puxar, segurar e soltar. Uhum. Aí funcionava muito. Mas agora de ficar fazendo exercício assim, sempre, sempre não.
Mas no momento da crise, assim, era fundamental. Foi isso que eu falei. Em alguns momentos de crise realmente fazem diferença. Mas é sempre olhar para estabilizar o sintoma e depois entender o que e por quê. Dormir bem é dormir bem. E tem um ponto dos remédios que é um pouco mais. Que eu queria trazer com um ponto mais de atenção. Eu vejo que no momento em que você não consegue se administrar sozinha, se autogerenciar, que foi o que a gente falou lá no início, os remédios eles podem te ajudar a ter algum ponto de equilíbrio. Mas lá no fundo, o olhar que eu tenho quando você toma remédio é como se você dissesse, cara, eu não tenho nenhum controle sobre mim, eu não consigo lidar comigo, eu não acho que isso seja possível, então eu vou me dopar aqui e não quero entrar em contato comigo dessa forma. E eu acho muito ruim isso ser reforçado e ir para esses meios, fugir para esses meios a longo prazo. Não vou também atacar ferrenhamente, apesar de querer em alguns momentos, a utilização de medicamentos, mas eu acho que é literalmente você olhando para si mesma, para essa parte que precisa de mais atenção e falar: cara, não consigo lidar com você, eu não quero. E aconteceu uma coisa muito legal, eu não sei se foi na semana passada, na semana retrasada, que a Nath falou que tinha parado de tomar a medicação e eu e a Vitória ficamos muito felizes por ela. Quer falar um pouco sobre isso, Nath? Pode ser. Eu tava tomando antidepressivo há bastante tempo já. Tinha mais de um ano. E eu tava tomando pra depressão e pra ansiedade. Eu reconheço que realmente, em alguns momentos, foi o que me salvou. Acho que faz sentido quando você tá no fundo do poço, assim, porque também a gente não pode se colocar em risco, né? Você não vai deixar de tomar um antidepressivo quando você tá tendo ideação suicida, por exemplo. Mas é nesse sentido de não usar a medicação como forma de atacar só o sintoma, porque no fim das contas a ansiedade é o sintoma de algo que está ali no seu inconsciente. Então você está tentando silenciar algo que precisa vir à luz. Então, a partir do momento em que eu senti que eu estava um pouco mais estável e que eu comecei a olhar com mais carinho para certas partes de mim, e dentro de um processo de busca espiritual mesmo, eu pensei, bom, agora eu consigo lidar com isso, eu tô disposta a lidar com isso, né? E é desafiador, mas também tem muitos benefícios, porque eu sei que eu tava limitando não só o meu sofrimento, mas também o meu prazer, a minha alegria. É isso que vem com a medicação. Que legal. Obrigada por compartilhar com a gente. E o que faz, na minha visão, né, gente, o que faz diferença de verdade? A regulação emocional como um exercício de amor próprio e autocuriosidade. Eu vou começar pela autocuriosidade. É quando, depois de estabilizado, é óbvio, você se engatilhar, você parar e se perguntar, cara, por que que isso aconteceu? Por que que isso que essa pessoa me falou me deixou nesse estado assim? Por que que isso me desequilibrou? Por que que sempre que alguém fala algo voltado para esse assunto, isso me incomoda a ponto de eu ficar um pouco fora de mim? Então, a autocuriosidade, ela é diferente daquele julgamento do tipo, eu não devia ter reagido assim, isso não tá errado, isso não é espiritualizado, sentir raiva dessa forma, me desequilibrar dessa forma. É parar e olhar, cara, o que aconteceu? E isso já, e por si só já é um exercício de amor próprio. É você olhar para você com mais atenção, mais presença, mais amor e perceber e se perguntar, se indagar com total curiosidade e foi aquilo que a Nath falou, estar disposta a se conhecer, se olhar um pouco mais. Eu acho que isso faz muito mais diferença. Mas exige uma coragem, sim, muito grande. Eu entendo. Uma das minhas partes preferidas é a microbiota. Eu vou explicar para vocês. A microbiota é o nosso mundo intestinal. Menina, o que que isso tem a ver com o que você está falando? Tudo. Porque
a gente nunca pode esquecer que nós somos mente, corpo e espírito. É aquele negócio, aquela tríade. E o corpo, depois de um tempo, eu percebi que ele não era só, tipo, fazer exercícios físicos e me movimentar, etc. É o que a gente se nutre. A nossa microbiota são os vírus, os fungos, as bactérias que estão bem aqui no nosso intestino, que é conhecido como nosso segundo cérebro. E quanto melhor essa nossa área for povoada, melhor vai ser o contato lá com o nosso cérebro. Então, é como se fosse um sistema integrado. Por isso que eu falei, lembre-se que você é um sistema integrado. Então, assim, procure se povoar de coisas boas, de boas companhias fora e dentro, entendeu? E aí, se vocês colocarem na internet, vocês vão entender o que pode fazer com que você fortaleça a sua microbiota. São umas coisas meio estranhas, tipo um negócio chamado chucrute, que é repolho em conserva, como se fosse picles. É muito gostoso, eu tenho na geladeira. E desde que eu comecei a fazer esse processo de me alimentar melhor e me povoar melhor, também me ajudou muito nessa regulação. É como se o trabalho que eu faço na minha mente estivesse dando as mãos com o trabalho que eu faço dentro do meu corpo e assim nós caminhamos bem. Eu acho que esse é o verdadeiro sentido da integração também. Você olhar para a sua densificação e falar, cara, preciso cuidar de você também, né? Vamos juntos. E agora, dicas bem legais. Sobre o ego, essa já é a parte das dicas de resolução, tá, gente? O que a gente faz quando o ego está querendo controlar muito numa crise de ansiedade? A gente já descobriu que tem alguma coisa ali que está engatilhando. O ego ele quer controle. O ego ele quer te dar uma sensação de segurança porque esse é o trabalho dele. E existem formas de fazer isso sem que você fique totalmente assim. Ai, gente, esqueci a palavra. Sem que isso seja tão prejudicial. E aí, você pode tentar criar segurança e certeza num mundo que é inseguro e incerto. Como é que faz isso? Teve um exercício que eu aprendi com a Tio Swan muito legal, que foi fazer um compilado de fotos com todas as pessoas, todas as coisas que me criavam segurança. Assim, eu coloquei uma foto do meu sobrinho, uma foto do meu namorado, uma foto dos meus gatos, porque eu pensava assim, cara, pode acontecer qualquer coisa no mundo, mas neles aqui eu tenho um apego seguro, eu tenho uma segurança que essas pessoas me amam, eu tenho uma segurança que aqui eu posso descansar bem. Então, enquanto o negócio está pegando fogo lá de fora, você tem uma âncora ali para você se estabilizar. Tem uma pergunta, eu não lembro qual foi exatamente a pergunta, eu devia ter anotado, mas mando para vocês no grupo depois, desse vídeo da Tio, que ela fala assim, cara, se eu não pudesse ter certeza de mais nada no mundo, quais são as minhas únicas certezas? O que eu consigo trazer assim que eu não duvido de forma alguma. Se eu sair do meu emprego, se acabar meu relacionamento, o que ainda me dá um senso de certeza? E fazer essa elaboração que é um ponto de âncora para você, entendeu? Eu acho isso muito importante. E isso são os seus limites, tá, gente? Eu coloquei limites aqui no final, que aqui eu me reconheço, aqui eu sei, até aqui tô de boa, entendeu? E sobre as crenças, eu trouxe. São duas partes, tá? E são duas partes que eu, Milena, faço integrado e vou mostrar para vocês também. Primeiro, identificar as crenças. Eu não coloquei a tradução, mas os dois vídeos da Tio são como identificar uma crença central e como mudar, né? Transmutar uma crença. E é de acordo com o trabalho dessa moça que chamada Byron Katie. Para você identificar uma crença, você tem que se fazer duas perguntas. Você tem que, sempre que você se deparar com um pensamento que pode te machucar ou que te engatilha de alguma forma, você tem que se perguntar: isso aqui é 100% verdade? Eu tenho certeza que isso daqui é 100% verdade? E se isso for 100% verdade, o que isso quer dizer sobre mim? O que isso quer dizer sobre essa situação? E aí, quanto mais você for se indagando do que se refazendo essa pergunta, você vai chegar a uma crença específica. Eu acho que se eu der um exemplo, fica melhor. Tem um exemplo que a própria Tio fala no vídeo dela, né? Ela fala assim: eu cheguei na minha casa e tava uma bagunça.
Aí ela se perguntou: e o que que isso quer dizer? Quer dizer que ninguém se importa em arrumar a casa, só eu. Isso é 100% verdade? E o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que ninguém se importa como eu me sinto em relação às coisas, em relação à casa. E ela foi se perguntando isso até chegar na crença central de que ela estava sozinha. Ela era sozinha para poder lidar com as coisas. E a partir do momento que você descobre uma crença dessas, que não é verdade, você faz um trabalhinho de mudar essa crença. Qual a outra crença que eu escolho ter no lugar? E aí vem para o trabalho da Byron Katie, que é o. Na verdade, esse trabalho de autoquestionamento já é um trabalho de você descobrir qual é a crença. E aí você coloca outra crença no lugar, que na verdade você não é abandonado, você é amada, e aí você encontra situações na sua vida onde você consegue reforçar isso. Por exemplo, houve em algum momento que alguém se importou sim com os meus sentimentos, e essa não é uma crença verdadeira, entendeu? É um trabalhinho assim de ir cavucando, mas é o que vai trazer a transformação real. E a segunda parte, não menos importante, é o trabalho da minha mentora maravilhosa, que todo mundo que está aqui tem acesso, né? Que é a semana 2 da metodologia da mata. Uma dica que eu já trago é: não utilizem, assim, não façam somente na semana 2 e depois nunca mais voltem aí. É um exercício que vocês vão fazer continuadamente. E eu acho muito incrível esse processo que a Vi trouxe, que é utilizar a escala de Hawkins, porque, na minha visão, você consegue fazer uma transmutação de crença e assim profunda quando você também consegue mudar sua emoção a respeito daquilo. Quem já fez trabalho de integração de sombra ou de processamento emocional com a Vitória, entende o que eu estou falando. É como se você pegasse e saísse da vibração mais baixa do que aquela crença faz você sentir, que é a vergonha, e chega lá em cima na coragem, chega lá em cima no amor, entendeu? Então, o que eu faço para poder fazer o exercício de transmutação de crenças é: eu pego as perguntas orientadoras que a Tio traz e o que a Vi orienta, e a partir do momento que eu vou respondendo, eu vou subindo na escala. É muito parecido com o que a Vitória põe na semana 2 mesmo. Só que eu utilizo muito as perguntas que a Tio traz, porque me dá um direcionamento melhor. Então, é sempre assim, ao invés de só responder e permanecer neutra, é ver como é que você vai reagindo emocionalmente às respostas que você está dando, entendeu? Isso faz muita diferença. E aí você já consegue fincar uma nova crença no lugar. E, para finalizar, na verdade, chegando na reta final, é falar que a ansiedade quer aprofundar a relação que você tem consigo mesma. A regulação vai vir do amor que você tiver com você mesma nesse contato, tá? Com a autocuriosidade e o auto-amor. E importante, ela não vai embora. É chato receber esse tipo de notícia agora à noite, vocês me esperaram esse tempo todo para eu pegar e falar que a ansiedade não vai embora, mas ela é um mecanismo nosso, entendeu? Ela tem serventia. E, por último e não menos importante, é a parte dos presentes especiais. Aqui no QR Code, vocês vão poder fazer a aplicação não, né? Fazer um preenchimento para poder ganhar um mini atendimento comigo. Eu vou incluir tanto a ferramenta da astrologia quanto o tarô para poder te ajudar a identificar o que está travando, o que está acontecendo aí. A Vi fala que a gente tem os três principais desejos do mercado, né? Que a gente quer ver sempre relacionamento, saúde e trabalho. E eu acho, gente, que sem saúde é muito difícil a gente caminhar no relacionamento e no trabalho. Não só porque eu tenho um solzinho ali na 6 que gosta de olhar para a saúde, mas assim, faz muito faz muita diferença, faz muita importância. É muito importante, perdão. E aí, se vocês quiserem fazer esse atendimento comigo para eu ajudar vocês a mapearem qualquer coisa que estiver engatilhada aí, que seja importante para onde vocês querem caminhar, é só escanear o QR Code. Tanto vocês quanto o pessoal da palestra, que eu sei que vai estar me assistindo também vidrados, que eles nunca viram essa informação na vida deles. E vai ser um prazer também receber vocês e ajudar vocês a se sentirem um pouquinho melhor na caminhada. É importante.
É isso, gente. O que que vocês acharam? Quais são as dúvidas, comentários? Maravilhosa. Arrasou uma mestre. Me falem se ficou com alguma dúvida, se vocês entenderam, se vocês têm, sei lá, qualquer coisa a comentar. Eu tinha comentário, mas eu não sei se eu me lembro. Ah, lembrei. Era sobre o lance da respiração. Eu gosto muito. Você estava falando sobre os tipos de respiração, né? Eu acho isso interessante. A única que eu gosto, que eu falei que eu odeio respirar, mas eu sei que funciona, é por causa da Tio Swan mesmo. Que naquele curso dela do Como Triunfar numa Crise, ela diz que a respiração que mais funciona é a longa. Por isso que quando a gente vai fazer alguma meditação no curso do Tarot Química, a primeira coisa que eu falo é, gente, três respirações longas, daquela profunda que vai até a lombar e volta. Porque essa é uma respiração que quando você dá três respiradas profundas daquela, no meio de uma crise, uma situação que te exige, ela foi o que você falou, ela vai te regular numa situação de crise, mas é pra você reagir, responder, não reagir, mas responder rápido. Mas, obviamente, se você só viver disso, ainda mais, gente, falando agora, até a galera da meditação. Quem medita muito enquanto estilo de vida? Eu não medito enquanto estilo de vida, eu medito enquanto ato mágico. E processos auto-iniciáticos para descobrir verdades profundas sobre o universo. É tipo assim, são os 5 minutos mais profundos da sua vida. Mas tá bom. Inclusive, uma escola de magia que eu fazia parte proibia meditar por mais de 5 minutos, pra vocês terem ideia como esse negócio é poderoso. Agora, tem gente que acha, por exemplo, budista, essa galera assim, acha que vida é ficar meditando e respirando para fugir dos próprios sentimentos. E eu acho isso a maior furada. E o que você está falando agora é muito revolucionário. Por causa disso. E eu tava me cobrando. Eu sempre me cobrei muito que, tipo, cara, eu não tenho uma rotina de ficar meditando, né? Eu acho que eu deveria. E nunca consegui. Cara, Só a no... Tio Sam, ela fala isso, né? Ela diz, tipo assim, porra, se você tá falando pros outros meditarem e você não medita, não fala pros outros meditarem. Eu falei, ok, então se eu vou falar pra meditar no momento em que eu faço também, que é pra você criar o que você quer ou pra você acessar uma verdade superior sobre algum símbolo, que é só como eu faço. De uma maneira geral, eu não dou recomendação, tipo, ah, não, fica 30 minutos, 3 horas meditando. Eu não faço isso. Tá Tanto é que maluco? eu nem coloquei nos avisos paroquiais, nem lembrei, porque eu realmente não faço também. Pois é. Fala, Mas eu acho só quando eu mando dentro do é, currículo e olha só lá. quando às vezes eu também fico tipo, Sim. Mas é. Eu, pra eu meditar, eu tenho que estar com vocês. Se não, é só o CMD mesmo. E é o que eles falam, mais de 5 minutos, inclusive, não pode. A Natália falou, proibido meditar mais de 5 minutos é muito forte, kkk. Mas é, quando você tem um foco muito grande numa imagem, mais de 5 minutos pode deixar você biluteteia. É sério. não sabia. É, não pode ser mais de 5 minutos, não. Mas pra ato mágico. Agora, a galera do budismo se perde, né, velho? Fica só evitando. Não tem auto-amor, não tem auto-curiosidade, tipo, real, assim. É uma evitação, um escapismo, né? A menos que. A menos que ele faça o processo que tá propondo. Aí ele usa a meditação pra fazer o que você propõe. Eu ainda sou mais da escrita, né? Ah, Mas tem isso várias é. maneiras, né? É, sim. E aí, gente? O assunto foi tão impactante assim que nem tem dúvidas. Que... Ou vocês não gostaram, eu tô aberta a qualquer tipo de comentário. Eles olha pra gente assim, a gente se sente desafiada a falar. E é muito legal esse processo. É muito legal, porque acorda o que a gente sente vontade de dizer. Me inspirou muito a apresentação. Principalmente naquela questão de fazer a colagem do que é uma âncora pra gente. Isso abriu, acessou um negócio aqui pra mim que, sei lá, eu quero fazer isso colar na minha parede enquanto eu estiver atendendo. E, cara, eu super vou fazer o atendimento, porque eu quero muito entender, principalmente também, o que é essa questão da casa 6. Porque você me deu curiosidade, você elogiou minha casa 6 no chat. E eu fiquei, o que que isso aqui tá me dizendo, então? Ó, eu não lembro se você falou qual era, eu não vi no chat. Eu mandei no chat, ela tem.
Deixa eu subir aqui. Ó, a Laura falou aqui, ó, não consegui ajustar aqui pra ver as aulas, mas já sei que o atendimento deve ser maravilhoso. Vou preencher. Vale lembrar que Você tem tem Manda. mais gente aqui do que câmera ligada, né? Como sempre. Mas não tem problema não. poder. Pelo menos ela tá aí. A casa 6 tem Sagitário e o segundo que vem depois dele, eu acho. Sag- Você mandou foto no chat? Mandei, deixa eu mandar de novo. Sagitário já fala também de um signo de fogo, só que eu acho que não tão reativo quanto o Áries da Vitória, só que é meu ascendente, né? Eu vejo Sagitário como querer encontrar significado nas coisas, querer encontrar significado em algo. Então, às vezes, pode ser aquele processo de tipo, até vai dar autocuriosidade, mas tem que tomar cuidado para não sentir o que tem que sentir e só querer ficar achando a resposta, o que que significa, entendeu? E se dar uma oportunidade de ficar ali presente. Porque vai encontrar, vai encontrar. Show. Acabei de entrar de novo. Luana, lembra aquele dia que você falou assim, não, mas eu quero achar a resposta. Aí eu falei, toma a resposta, só faltou querer resolver. Aí Luana falou, meu Deus, é verdade. Total. Exatamente isso. Sempre tem alguma coisa ali. Você quer entender porque quer entender. Não, é Uhum. engraçado, você falou, eu pensei em outra. Dessa questão até de você cocriar. Quando o meu ensino médio eu fiz no Instituto Federal, né? Que, tipo assim, querendo ou não, pelo menos aqui no estado, é famosinho, fala, nossa, galera inteligente. E eu lembro até hoje, retomando, né, na época eu não entendia, mas eu acho que isso foi uma coisa que eu cocriei, porque eu tinha tanta vontade, o que que as pessoas aprendem lá dentro, eu ficava ansiando por entender coisas, porque eu falei, cara, as pessoas não vão ter acesso, eu quero ter acesso a esses significados. Até que eu passei. Esse Sagitário tem muito essa busca, incrível. É, eu vi aqui, perdão, eu estava olhando o mapa da Rubi, ele pega uma parte de Sagitário, mas também pega uma parte de Escorpião, né? É Escorpião. Esse mapa é estranho. Essa coisa é estranha. É escorpião. É Escorpião mesmo. E aí sim que quer remexer as coisas. Escorpião é aquela de ir das profundezas e ver, cara, desculpa a palavra, mas que merda que tá rolando aqui, sabe? Escorpião é esse contato. E não ter medo, mas calma. E eu gosto muito de uma leitura, de fazer uma leitura direcionada para o que você está querendo entender em relação aos seus gatilhos, para onde você está tentando ir, e esse gatilho que pode estar ali na 6 ou em qualquer outro posicionamento do seu mapa que está te atrapalhando. Então, assim, é o norte, a gente sempre orienta que você esteja querendo ir para o Nodo Norte. E aí a gente consegue olhar para essa direção, entendeu? Agora a astróloga interna da Ruby vai despertar de qualquer jeito. Ela tá sendo intimida, coitada. Não tem pra onde fugir. Fala, até Não pra tem mais combater a ansiedade tem que olhar pra esse negócio de mapa. tá tudo feio, gente. Não tem tempo de fugir, não. Não tem o que fazer. Muito bom. Ah, eu gostei do spoiler do easter egg que você deu sobre combater a ansiedade. Eu entendi o que você quis dizer. Se a gente for pensar que ela é um divertidamente, né? A gente não deveria querer combater ela. É o que as pessoas desejam, mas não é o que você. Você promete o que elas querem e entrega o que elas precisam. Basicamente, né? É muito parecido com o que você faz às vezes. Só às vezes, só de vez em quando. Eu amei também, porque eu acho que combater a ansiedade não é o caminho. A gente tinha conversado sobre isso. É igual combater uma parte de você. Eu gosto do Divertidamente porque ele transforma em partezinhas mesmo, né? Então é isso. A ansiedade não é que você tem uma parte de você que é a ansiedade, né? Você tem várias partes e algumas delas vão apontar a ansiedade porque elas têm outras prioridades que a outra parte não tem e são válidas, né? E esse processo é muito bonitinho mesmo quando a gente entende desse jeito. Não, a Milena já chegou aqui falando, não, porque a casa 6 é a melhor de todas. Isso um astrólogo tradicional tá se rasgando agora.
Como assim? Ela disse que a cada 6 é melhor. Isso é aluna de Vitória Pitanga mesmo. Assim. Eu tive que capinar esse terreno. É sobre. Daqui a pouco vai aparecer Luana falando, não, a melhor é a 12. Eu já tenho muita coisa de 6. O Pô, meu mapa pede 12. Ai, porque é muito bom. problema? Não, eu falo que assim, acaba que eu tenho, não demonizando e falando mal, não, mas no meu mapa, pessoalmente, já tem muita coisa na 6. Aí o meu propósito vai pra 12, do tipo, se aquieta um pouquinho. Mas, gente, 6 é total, né? Porque fala do nosso funcionamento, não tem jeito. Meu sol tá ali também, nem tem como eu abafar. Ó, Lua, a Renata Deixa eu falou que não ajustar aqui, ver conseguiu se eu seu. consigo. É, Eu vou coloca no mandar aqui chat mesmo. no. É, vou mandar aqui Agora. agora, gente. Ah, eu fiz uma colinha também para mandar para vocês. Espera aí. Oh, esqueci. Que é com o formulário e os vídeos da Tio, caso vocês queiram assistir. Vou mandar. Eu tenho um material aqui complementar e eu vou enviar para quem preencher o formulário, então não percam a oportunidade. O material complementar tem os vídeos para você conseguir identificar quais são as suas crenças centrais e você conseguir fazer essa transmutação, que é um processo que vai te ajudar a desbloquear anos-luz, seja qual for a direção que você esteja querendo ir. Eu quero agradecer a todo mundo que esperou pacientemente, me acompanhando na minha luta. Agradecer a presença de todo mundo, tanto aqui quanto quem estiver acompanhando na palestra. É muito importante e desafiador, é um trabalho diferenciado que a gente faz, e a gente está sempre querendo trazer as pessoas para esse lado amoroso da vida, que é o que as pessoas merecem.